O estado do Piauí, localizado na região nordeste do Brasil, conta com 224 municípios e tem população estimada em 3,2 milhões de habitantes. A palavra que dá nome ao estado tem origem no tupi e significa algo como o Rio dos Piaus. Quem nasce no Piauí é chamado piauiense. O Piauí faz limite com os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Tocantins e com o Maranhão, ao qual carrega muitas características semelhantes nos aspectos naturais. O extremo norte do estado é banhado pelo Oceano Atlântico, contando com 66 quilômetros de litoral, menor do Nordeste, mas com belas paisagens. É o terceiro maior da região em área territorial, com pouco mais de 251 mil quilômetros quadrados, embora seja uma das unidades com menor densidade demográfica do país. A colonização do Piauí pelos europeus só ocorreu de maneira efetiva após a segunda metade do século XVII. A partir da atuação de sertanistas que atuavam na criação de gado, as fronteiras do Piauí foram se desenhando. Antes disso, pequenos povoados estavam distribuídos pelo território. Como resultado da pecuária, as fazendas se transformaram em cidades e começam os movimentos pela independência da região. Diversas disputas foram travadas, sendo a Batalha do Genipapo a mais importante delas. A Batalha do Genipapo é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro. Isso se deve ao fato de que os brasileiros não foram para a luta com armas de guerra, e sim com facões, machados, porretes e armas artesanais. O relevo do Piauí é formado por planícies litorâneas e faixas que estão localizadas às margens do rio Parnaíba e seus afluentes. O estado é considerado uma zona de transição, apresentando pontos do semiárido, Amazônia e Planalto Central. A vegetação da região é marcada pela presença de matas de cocais de babaçu, carnaúba, tucum e buriti. O setor de serviços compõe a principal parcela do PIB do Piauí, com o comércio e a administração pública. A agropecuária e a construção civil vêm logo na sequência, sendo a menor fatia correspondente à indústria de transformação. O Piauí integra a região agrícola do Matopiba, com os estados do Maranhão, Tocantins e Bahia. Isso se deve à pecuária e à produção agrícola, desenvolvidas nas áreas de cerrado, que se fazem com base nos modelos da agricultura moderna, com forte presença de grandes empresas do agronegócio. Boa parte da produção destina-se à exportação. O Piauí é um dos principais produtores de energia eólica do Brasil. Posição essa garantida por sua localização geográfica e a grande incidência de ventos na região. O turismo desempenha papel igualmente importante no desenvolvimento econômico do estado. Entre as atividades procuradas está a visitação aos parques, como o Parque da Serra da Capivara, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991, por abrigar alguns dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. A diversidade cultural do Piauí expressa-se em uma série de manifestações, como danças típicas, nas festividades que ocorrem em todo o território, nos pratos típicos, na música e na literatura. Uma das festividades religiosas mais famosas do país tem lugar na cidade de Floriano, no oeste do Piauí. Trata-se da encenação da Paixão de Cristo durante a Semana Santa. Entre outras manifestações religiosas estão a Festa do Divino e o Reisado. O samba de cumbuca é uma tradição centenária, que se originou nos quilombos e hoje é mantida pela população do quilombo de Salinas, na cidade de Campinas do Piauí. Na gastronomia destacam-se pratos como a paçoca feita com carne de sol, o capote, o baião de dois, doces como o doce de caju e a cajuína, bebida feita com base na fruta e considerada patrimônio cultural brasileiro pelo IPAM. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Conheça agora a nossa lista com as 5 melhores cidades para morar no estado do Piauí. Na quinta posição, Campo Maior. Com aproximadamente 50 mil habitantes e localizada a 86 quilômetros da capital Teresina, Campo Maior é uma cidade aconchegante, hospitaleira e repleta de encantos. A natureza deu ao município os mais belos campos repletos de carnaubais, o Açude Grande, a Serra de Santo Antônio.
Campo Maior foi palco do único confronto sangrento pela independência do Brasil. Em 13 de março de 1823, às margens do rio Genipapo, camponeses, vaqueiros e sertanejos lutaram contra a resistente tropa comandada pelo português João José da Cunha Fidier. A batalha iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante em manter a região sob o domínio português. Após várias horas de combate, os nordestinos foram derrotados. O ato de bravura fez com que a tropa desviasse seu destino e fosse derrotada no Maranhão. O embate foi crucial para o processo de emancipação política do Brasil e ficou marcado como a Batalha do Genipapo. Campo Maior se destaca pelas suas potencialidades nas áreas da gastronomia, história, religiosidade, cultura e pela presença marcante da carnaúba, que lhe rendeu o apelido de Terra dos Carnaubais. É impossível falar de Campo Maior e não falar da sua culinária. A cidade é conhecida nacionalmente como a Terra da Carne de Sol, marca registrada e um dos seus principais cartões de visita, ao qual ninguém resiste ao sabor. A cidade conta também com diversos pontos turísticos que resgatam a história e enaltecem as belezas naturais, como o Açude Grande, que encanta a todos que passam pela cidade, o Monumento do Genipapo, o Museu do Couro, o Memorial Monsenhor Mateus, a Catedral de Santo Antônio, a Barragem dos Corredores, a Serra de Santo Antônio e muitos outros. Além das riquezas históricas, das belezas naturais e da ótima culinária, nos últimos anos, Campo Maior vem se destacando pelo seu rico calendário cultural, se consolidando como uma cidade de grandes eventos. O Festival Gastronômico Sabor Maior, a Feira Estadual de Artesanato dos Carnaubais, Amorarte, e o Festejo do Glorioso Santo Antônio, tradicional festa religiosa. Essa é Campo Maior. Na cultura, guarda importantes momentos da história do Piauí. Sua culinária é invejável, com a carne de sol mais gostosa do Brasil. Na religiosidade, atrai milhares de fiéis nas festividades do padroeiro Santo Antônio. Essas são algumas características de Campo Maior, uma das melhores cidades para se viver no estado do Piauí. Na quarta posição, Piripiri. Terra dos Quatro Is, Piripiri conta com população estimada em 64 mil habitantes e se desenvolve economicamente em setores e segmentos diversificados, desde os serviços básicos como saúde, educação e ao forte comércio municipal, alinhado ao agronegócio e ao acentuado crescimento imobiliário, seguido pela construção civil. Piripiri compõe a área de proteção ambiental Serra da Ibiapaba, uma região atraente em riquezas naturais, que já era habitada por diversas etnias indígenas antes mesmo da chegada dos europeus à região. Banhada pelo Rio dos Matos, Piripiri está localizada a 166 quilômetros da capital do estado e distante do litoral mais ou menos 191 quilômetros. Possui clima tropical quente, chegando a registrar uma temperatura média entre 26 e 38 graus. Seu privilegiado posicionamento geográfico no noroeste do estado do Piauí e ao nordeste do estado do Ceará lhe confere o posto de cidade satélite, assim como o município de Crateús, lado cearense da Serra de Ibiapaba, a condição de se consolidar como o grande polo comercial regional do Piauí como do Ceará, já que ambos os municípios são os dois maiores centros econômicos, culturais, comerciais e populacionais na região da Serra de Ibiapaba. Piripiri vem de periperi, que significa para uns capim-capim ou capinzal, e para outros junco, arbusto encontrado perto de lagoas. Batizada assim por haver muito desse capim na fazenda do fundador, o padre Domingos de Freitas e Silva. Piripiri também é conhecida por suas alcunhas de a capital piauense do humor, cidade dos Quatro Is, terra de Nossa Senhora dos Remédios e capital do mundo. A cidade de Piripiri desenvolve seu potencial turístico com exuberantes atrativos como Parque Nacional Sete Cidades, que reúne 7 cidades imaginárias, nome dado a 7 grupos de formações rochosas. Não é nenhuma Atlântida, mas com certeza é um paraíso natural e misterioso, escondido no interior do Brasil. No parque, encontramos cachoeiras, piscinas naturais, olhos de água e muitas rochas em diversos formatos. Açude Caldeirão, bastante utilizado como fonte de lazer, movimentado o ano inteiro.
A Trilha dos Pilões, situado entre a zona de Piripiri e o Açu de Caldeirão, é um conjunto de formações rochosas, com fauna e flora do cerrado e água para mergulho. Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, construída pelos franciscanos na década de 1950, com base na Catedral de São Paulo, em Münster, na Alemanha. É o local onde é realizada a festa religiosa da padroeira da região, atraindo centenas de turistas. Temos ainda o Museu Periperi, a Praça da Matriz, Parque Municipal Cachoeira da Conceição, Memorial Expedito Resende e a Cachoeira do Botafora. Essas são algumas das atrações e características de Piripiri, que é uma das melhores cidades para morar no estado do Piauí. Na terceira posição, Picos. Localizada a 300 quilômetros de Teresina, Picos, a cidade modelo ou capital do mel, tem quase 80 mil habitantes, sendo o terceiro município mais populoso do estado. Mas a quantidade de pessoas circulando pela cidade é bem maior, pois ela atende uma região com cerca de 300 mil pessoas, o que acaba contribuindo para expandir a economia da cidade. É correto afirmar que todo mundo se encontra em Picos. O município, que começou com uma fazenda de gado, cresceu bastante e se tornou um polo comercial no Piauí, se destacando em vários setores e atendendo a moradores de vários municípios de toda a região. Nos últimos anos, a cidade ganhou melhorias em seus espaços públicos. Praças foram revitalizadas, o que acabou dando uma cara nova à cidade e criando novas áreas de passeio, lazer e circulação. A cidade de clima quente é cortada pelo rio Guaribas e situa-se na região centro-sul do Piauí. Picos é conhecida por ser um grande entroncamento rodoviário, um elo entre Piauí, Maranhão, Ceará e Bahia. Por conta dessa movimentação, a cidade é referência para mais de 40 municípios do entorno, em termos de economia, educação e saúde. Os pontos mais visitados de Picos são a imponente Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, em estilo neogótico, o Morro da Mariana, onde se tem uma vista panorâmica da cidade. É o local com a maior população vivendo em encostas de morros no estado do Piauí. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ou Igrejinha, a primeira igreja da cidade. O Museu Osildo Albano, com peças e gravuras que retrata a história de Picos. A Feira Livre, uma das maiores feiras livres do Piauí e do Nordeste. Um dos destaques é a cadeia produtiva do mel, que é um dos setores que mais cresce na região. Picos é uma das maiores produtoras de mel do país. A cidade cedia uma unidade do Exército Brasileiro, Batalhão de Engenharia e Construção. Essas características, aliadas ao seu posicionamento geográfico e uma boa oferta de escolas, lhe conferem a condição de polo comercial e educacional no Piauí e até para outros estados. Essas são algumas das características de Picos, uma das melhores cidades do Piauí para se viver. Na segunda posição, Parnaíba. Parnaíba, a capital do Delta, fica no extremo norte do Piauí. O município está a 340 quilômetros da capital Teresina, é banhado pelo rio Igaraçu e pelo mar, e tem população estimada em 154 mil habitantes, sendo a segunda mais populosa do estado. No estado do Piauí, esse município litorâneo foi considerado o mais dinâmico, sendo um dos melhores para viver e empreender. A antiga Vila São João da Parnaíba foi a que mais progrediu quando o Piauí foi elevado à capitania em 1758, sendo um dos mais importantes centros econômicos do Brasil colônia. Após ser elevada à categoria de cidade, Parnaíba continuou a mostrar sua força e é considerada a segunda maior cidade do Piauí. O município é a porta de entrada do Delta da Parnaíba, ou Delta das Américas, único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo. Os outros dois são o Delta do Rio Nilo, no Egito, e Mekong, no Sudeste Asiático. O famoso santuário ecológico tem rio que deságua no mar, formando a letra grega Delta. São 80 arquipélagos com vegetação preservada, que serve de habitat natural para os animais silvestres da região.
Um fator positivo para a economia da cidade e o desenvolvimento do setor turístico é que o Delta da Parnaíba está na Rota das Emoções, um roteiro integrado da região norte e nordeste do país, criado pelo Ministério do Turismo, que contempla ainda a cidade de Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. A região central da cidade ainda guarda em seus prédios os traços da arquitetura colonial. O conjunto, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, contém centenas de edificações que contam a história da região. A Catedral Nossa Senhora Mãe da Divina Graça é um dos monumentos mais importantes da cidade, onde o altar é decorado com cerâmicas portuguesas e as imagens datam da década de 1930. O crescimento turístico na região tem movimentado o comércio local e proporcionado aos moradores novas oportunidades de negócios. A cidade conta com aeroporto e rodoviária, que ligam o resto do país à região do Delta. Os centros de educação de Parnaíba destacam-se principalmente nos níveis médio e superior, atraindo pessoas de toda a região. A cidade apresenta um parque eólico chamado Complexo Delta, na localidade da Pedra da Praia do Sal. A vocação da região é, sem dúvidas, o ecoturismo. O turismo para apreciar e desfrutar de belas paisagens litorâneas, praias de mar, praias de rio, mangues, dunas, a rica gastronomia e a cultura regional. O turismo vem contribuindo muito para o crescimento do município, pois a cada ano vem se profissionalizando mais, atraindo assim mais turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Uma boa rede de hotéis, resorts, restaurantes e outros empreendimentos oferecem boa infraestrutura aos visitantes e moradores. O potencial da cidade é gigantesco. Essas são algumas características de Parnaíba, uma das melhores cidades do estado do Piauí para se viver. Na primeira posição, Teresina. A capital do Piauí é a principal cidade do estado, conhecida também com o codinome de Cidade Verde por conta das ruas e avenidas com árvores e áreas verdes. Teresina tem população estimada em 871 mil habitantes. Primeira capital planejada do país, Teresina nasceu da visão de futuro do conselheiro Saraiva, trazendo do berço a vocação para o planejamento e o desenvolvimento. Com o lema Teresina é chegar e se apaixonar, a cidade cumpre o que promete, com diversas atrações turísticas, ensino de qualidade, pontos de referência na área da saúde, além de muitos locais direcionados ao lazer para todas as idades. Teresina é a terceira capital brasileira que mais investe em saúde. Conquistou o primeiro lugar em educação entre as capitais brasileiras. É uma das capitais do Nordeste com mais oportunidades para empreender. A capital do Piauí possui uma localização privilegiada, estando no centro-norte do estado. A cidade fica a 343 quilômetros do litoral, o que faz com que haja muita visitação e tenha o turismo como um ponto forte da economia. Por ser banhada por dois rios, Rio Poti e Parnaíba, é chamada de Mesopotâmia brasileira. O Parque Ambiental Encontro dos Rios é um espaço de reserva ambiental e ponto de parada para quem busca conhecer o artesanato local, saborear a comida regional, ver o pôr do sol e conhecer um pouco da lenda do Cabeça de Cuia. Cidade Verde é o apelido criado pelo escritor maranhense Coelho Neto, em função de sua arquitetura altamente arborizada entre ruas e avenidas muito verdes. Sendo a temperatura média de Teresina por volta de 30 graus, a grande quantidade de árvores acaba sendo um atrativo, pois ameniza o calor e torna as ruas mais frescas e bonitas. Teresina é uma cidade moderna e muito bem estruturada. Misturando características rurais e urbanas, Teresina se destaca no setor de prestação de serviços, bem como no comércio, no setor de ensino, nos eventos culturais e também esportivos, e pelo moderno centro médico. Teresina possui um ótimo centro educacional. O destaque está principalmente nos níveis médio e superior, o que atrai pessoas de todas as partes do país. Se trata de uma cidade universitária, possuindo dezenas de instituições de graduação em todo o polo acadêmico. A cidade de Teresina proporciona diversão e lazer em grande quantidade para seus moradores.
A região conta com ótimos hotéis e restaurantes, além de feiras de artesanato e culinária excepcionais. Além disso, há diversos tipos de passeios culturais por toda a cidade. O complexo turístico Mirante Ponte Estaiada é uma boa opção de lazer para toda a família. O espaço tem área verde, brinquedos para a criançada, academia popular e pista para caminhada. Mas o grande destaque fica por conta do mirante. Do topo, você tem uma vista de 360 graus da cidade. Por tudo isso e muito mais, Teresina é a nossa escolha como a melhor cidade para visitar, investir ou morar em terras piauenses. É claro que a nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois o estado do Piauí, com seus 224 municípios, tem várias cidades que são fantásticas para se viver, como Floriano, Uruçuí, Barras, União, Altos, Esperantina, Baixa Grande do Ribeiro e tantas outras. Por isso, listar apenas 5 delas não é tarefa fácil, muito menos justa. Mas o importante é entender que o Piauí possui muitas excelentes opções para quem deseja viver bem no Nordeste desse gigante chamado Brasil.